Corinthians e Santos, naturalmente, é grande porque o Corinthians desperta interesse em qualquer partida, em qualquer momento do ano, e o Santos vem mostrando um grande futebol. A gente destacou isso ontem aqui no Troca de Passes. E aí, Corinthians com um time misto, ficou essa questão assim no meio da semana, Santos, como é que vocês estão esperando as equipes para essa partida? O Corinthians não vai poder contar com o Gustavo, né? Então a possibilidade do Bozelli ser o titular, joga em casa e vem de uma semana que não jogou no meio de semana, né? Então, em tese, tem um time com mais tempo para treinar e para descansar. O Santos não, o Santos já vem de uma batida pesada, que foi o jogo de ontem, um jogo que o Santos foi bem competitivo até o último minuto, tanto que aplicou uma goleada. Então, eu acho que vai ser interessante para a gente observar se o tempo de trabalho foi suficiente para o Corinthians jogar um pouco mais, porque embora esteja alcançando todos os objetivos, não tem jogado tão bem, tem oscilado, na verdade, né? Não tem jogado bem, tem oscilado. Às vezes joga um tempo bom, um tempo ruim. Então, eu acho que isso vai ser um ponto para observar na partida de domingo. E qual vai ser o Santos que o Sampaoli vai ter condições de escalar, né? Depois do jogo de ontem, do desgaste dos jogadores. A gente está vendo imagens do Gustavo, que é o atacante que mais se destacou nesse início de temporada pelo Corinthians. E daqui a pouco, até no espião tático aqui no Troca de Passes, a gente vai dar destaque ao trabalho do Gustavo nesse início de temporada. O Bozelli chegou, teoricamente, para ser o titular da posição e até agora não conseguiu se afirmar. Grafite, é a tua posição, você sabe ali, quando a oportunidade aparece, é preciso agarrá-la da melhor forma possível. Você acha que o Bozelli, enfim, consegue ter aquela atuação que dá um pouco mais de confiança ao jogador e também um pouco mais de espaço a ele dentro desse time? Eu acho que é importante a atuação para o Bozelli, ele jogar e ratificar que ele está aqui, de marcar o território dele, porque no momento o Gustavo é o titular, né? O Gustavo saiu na frente nessa corrida. Eu acho que o que pode ter prejudicado o Bozelli foi o tempo na negociação, ele vinha em definitivo e o Gustavo pegou a pré-temporada desde o começo, marcou gol na pré-temporada, tá tendo uma sequência, tá fazendo gols, mas o Bozelli é importante ele tá ali, ele marcar gol para se adaptar, ter a confiança, para ele saber, quando o treinador saber, quando o Gustavo não tiver, o Bozelli tem condições de entrar e fazer gol. Tem o Wagner Love também que joga nessa posição, mesmo jogando pelos lados, mas numa eventual necessidade de ele jogar de centroavante, ou seja, é importante para ele entrar bem e marcar gols, mas o titular da posição hoje é o Gustavo. Vamos saber o que o Carille está imaginando para essa partida, para que o nosso debate tenha mais informações e que o pessoal de casa acompanhe melhor também o pensamento do técnico do Corinthians? Fábio Carille aqui no Troca de Passes. Durante a semana, de terça até ontem, treinei 3, 4 situações, até mesmo com os mesmos jogadores, colocando o Love de 9 numa parte do treino, colocando o Sornosa num 4-2-3-1, mais à frente de Ralf e Júnior Urso. Fiz um 4-2-3-1, que eu entendo que o 4-2-3-1 se encaixa melhor com a forma do Santos jogar. Então a gente analisou bastante. Hoje chegamos aqui bem cedo e assistimos os vídeos dos treinos para a gente ter uma conclusão melhor. Então agora eu vou voltar a reunir com a minha direção, com a minha comissão, para eu definir aquilo. Então já está treinado o que vai iniciar, que eu não sei qual, e também as possíveis alterações durante o jogo. Ainda só vou definir se a gente vai no 4-1-4-1 ou 4-3-3, como vocês entenderem melhor, ou no 4-2-3-1. Aí eu mudo algumas peças. Aí o Ramiro passa a ser mais importante trabalhando de lado e o Pedrinho por dentro, né? Mas hoje eu decido, já está tudo muito bem definido na cabeça deles, e amanhã eu venho para o treino final já definido. Pois é, a Ana já puxou seu bloquinho de anotações para destacar tudo que o Carille falou nessa entrevista. 1 minuto ali de exposição tática do que ele trabalhou durante a semana. Me chamou a atenção ele falar do Love de 9 como referência no ataque. E a gente vinha falando aqui de Bozelli e Gustavo. Pode ter um pouco de tentar despistar o Sampaoli para essa escalação ou pelo até que você conhece do Carille, ele de fato está jogando limpo ali, falando o que realmente é uma dúvida na cabeça dele agora? Ele não é de esconder time e ele também não é de fazer... ele não faz esse jogo psicológico, pelo menos não fazia até sair do Brasil. Não sei se esse Carille em 2019 faz isso agora. Mas é uma possibilidade interessante o Love nessa posição, assim, voltar a jogar o que ele jogou em 2015, que ele jogava junto com o Malcom e ele era o último homem, né? Ele não tinha que voltar tanto, mas ele recebia poucas bolas, ele tinha poucas chances de gol.
E por isso que ele foi tão importante, porque menos com poucas possibilidades ele conseguiu, depois de um certo período, engrenar. É interessante essa possibilidade. E ele fala também do 4-2-3-1 com o Ramiro. Pelo que eu entendi, seria o Ramiro no lugar do Cleison, se eu entendi certo. Que é uma possibilidade também, só que o Cleison é quase um titular absoluto para o Carille, né? Porque ele faz uma função muito importante, que é também de marcação, que é principalmente de marcação. E a outra possibilidade é o Pedrinho por dentro, que já está jogando assim. Eu acho que agora arrumaram a posição do Pedrinho e não tem mais aquela sensação de ele não aguenta jogar 90 minutos. A verdade, agora ele aguenta e tem uma posição para jogar. E tem algumas possibilidades desse Corinthians. Eu achei interessante essa resposta do Carille, porque embora o time ainda não esteja do jeito que ele quer, ele tem possibilidades de atuação. Eu acho que isso é um ponto interessante. Ele não está quadrado dentro de um conceito e mostra que ele tem conseguido observar pontos em jogadores distintos, né? O Love, por exemplo, atuando em 2 posições. Uhum. A gente falou... O Love, desculpa, Marcelo, e o Love com outro atacante, ele só utilizou na Copa do Brasil, né? Foi. Contra o primeiro jogo, né? O primeiro jogo, né, que jogou o Love, mas nos outros jogos ele sempre manteve o Gustavo, o Bozelli e o Love no banco, quando jogou. E agora talvez ele jogue com o Love. Eu acho que ele não jogará com 2 atacantes, igual ele fez no jogo da Copa do Brasil. Pelo fato de ser o Santos, ser um clássico. Pela descrição tática que ele fez, isso. ou 4-2-3-1 ou 4-3-3, né? Ele falou assim, como vocês entendem o que a gente faz, né? Porque às vezes os críticos têm uma leitura de que o 4-3-3 é algo diferente. Mas tem um ponto na resposta dele, Correge, também que a gente pode prestar um pouco atenção no sistema defensivo do Corinthians, que ele fala assim, Ralf e o Júnior Urso com o Sornosa na frente. Então ele precisa de 2 volantes para proteger a zaga. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, porque ele precisa para proteger a zaga e para ajudar na saída de bola. É muita limitação da dupla de zaga dele para ele optar por esses 2 jogadores, que estão bem. O Júnior Urso entrou e virou titular na primeira partida. Né? Até pelo número alto de gols que vem sofrendo, né? É bom ele dar uma reforçada no meio campo para a zaga não ficar tanto exposta, né? E como a gente ilustrou aqui no telão, alguns gols levados pelo time do Corinthians que demonstram essa fragilidade no setor defensivo nesse início de temporada. Você entende, Grafite, até pela idade, não diria idade, mas assim, momento que o Henrique vive, porque a idade é relativa. Né? Mas o momento que o Henrique vive talvez exija uma presença de 2 volantes que deem um pouco mais de sustentação, até para que os laterais consigam jogar com um pouco mais de liberdade também. Eu nem destaco muito o Henrique, assim, o momento que ele vive. Eu destaco, acho que não é um jogador exclusivo que está vivendo esse mau momento. O sistema defensivo do Corinthians vive um mau momento, não consegue encaixar. Porque a partir do momento que você sabe que você tem a bola alta dentro da área, um problema seu, você tem que tentar evitar o cruzamento. Que é o quê? Os laterais ali, os alas ajudarem na marcação dos laterais. Eu acho que com essa contenção do volante, jogando um volante de cada lado, certamente o Ralf vai auxiliar mais o lado direito, e o Urso lado esquerdo, ou vice-versa, o próprio Richard que entre. Mas o problema do Corinthians não é só um jogador, seja o Manuel ou o Henrique. É um problema defensivo mesmo porque muda a zaga e continua tomando gol. Exatamente. Essa é uma questão também, né? O Manuel foi contratado meio que como uma solução para o setor. É um jogador que, quando atuava pelo Atlético Paranaense, tinha muita força física, nessa bola aérea era muito presente, mas no Cruzeiro ele não conseguiu a sequência, ele foi embora do Cruzeiro como reserva, e no Corinthians ele não começou com a firmeza que se esperava. Mas é muito também por causa do sistema defensivo como um todo. É difícil a gente... Ele conheceu no Cruzeiro mesmo, ele jogando com sequência, ele conhecia o clube, ele conhecia o estilo de jogo, ele conhecia os jogadores. Ele chegou no Corinthians há 2 meses. Ele está conhecendo o Henrique, eles estão se conhecendo, estão um entendendo o outro, isso leva tempo. Você troca um companheiro de zaga e o Carille desde o começo do campeonato já falou, é o Henrique mais um, né? E acho que o Manuel ganhou essa posição ao lado dele, mas precisa de entrosamento, não só entre os dois, mas entrosamento do setor defensivo do Corinthians. E o Santos? O lado santista desse clássico, a gente... É mais tranquilo, né? Principalmente pelo resultado na Copa do Brasil, que o Santos conseguiu. Muito tranquilo, teve aquela questão do Cueva que a gente comentou ontem, não sabemos se o Cueva estará apto para a partida ou não, talvez seja difícil, porque, como a gente falava, o Sampaoli
dá muita prioridade a quem treinou e com uma semana curta de trabalho, o Cueva sem trabalhar acaba perdendo um pouco de espaço. Ainda mais num time que venceu do jeito que venceu. Como é que vocês imaginam o Santos poupando peças ou não, indo com o que há de melhor? Acho que haverá um rodízio aí. A semana do Santos não foi fácil, ele jogou, já que o jogo contra o América não foi um jogo tão difícil, né? O Santos conseguiu, dominou as ações durante o jogo e construiu, não precisou correr atrás. Mas o fato de poder ter esse rodízio, até porque o Santos joga no meio de semana que vem, acho que deve ter jogo no meio da semana que vem. O Deportivo Lara já é na semana que vem? Pela Libertadores, a gente tem que confirmar. Não, Libertadores não. O Libertadores não, confundi agora. Copa do Brasil, o Santos é a Copa do Brasil, terceira fase, Atlético Goianiense. Sul-Americana já está fora. Sul-Americana está fora. Ou seja... Não, é a Copa do Brasil mais para frente. Se não tiver jogo, então talvez ele possa vir com a força máxima aí, até porque a partir do momento que o Santos foi eliminado da Sul-Americana também gera uma certa pressão, né? Que não estava nos planos do Santos ser eliminado da Sul-Americana, ou seja, não que o Paulista seja uma obrigação, mas ele tentar se manter na ponta do grupo dele e chegar bem para um eventual semifinal, assim, chegar com uma certa vantagem é importante para eles. Mas eu creio que o Sampaoli, pelo fato de não ter jogo a semana que vem, possa vir aí com um time, não com muitas mudanças, mas uma ou duas peças aí é capaz dele mudar. Eu acho que a grande questão do Santos é confirmar esse bom momento contra times do nível do Santos em Série A, né? Teve um pouquinho de dificuldade contra o Palmeiras, venceu o São Paulo, foi eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil sobrou e podia sobrar mesmo, né? Jogou para isso. Então acho que agora é mais uma possibilidade de jogar contra um time que tem, até então, um bom sistema defensivo, embora venha sofrendo muitos gols. O Corinthians vem sofrendo gols como? Muito de bola aérea. O Santos joga na bola aérea? Não. Não o suficiente, não o tempo inteiro. Não com aquele jogador de presença na área que vai incomodar os zagueiros. Quem apareceu ontem para finalizar? O Sanches. Então, se você chocar, né, se você espelhar um jogo com um time com outro, o Santos vai ter alternativa de testar o jogo dele contra um Corinthians que também tem que testar o seu sistema defensivo. Então, se o Santos optar por cruzar a bola na área, isso é uma alternativa. Aconteceu ontem, inclusive, o gol que o Sanches cabeceia e depois do Délis Gonzalez faz o gol. Né? Dois gols foram assim. O Santos tem a possibilidade de também jogar por baixo. Ou de testar esse sistema defensivo do Corinthians, que é vulnerável. E aí vai dizer também sobre o Santos, se os gols saem por mérito do Santos, não só por mérito do Santos, mas também por falha do adversário. Isso aí que a Ana até estava falando, gente. O Sanches aparecendo no segundo pau para esse primeiro gol do Santos na partida contra o América, do Délis Gonzalez. A gente mostrou isso ontem, como o Santos trabalhou bem o lado do campo, mesmo sem a presença de um centroavante característico para concluir essa bola, aquele cara tipo, o Grafite, mesmo sem a presença de um Grafite no time. E ele tem assim, ele coloca os meias para ficarem dentro da área o tempo inteiro. O Sanches aparece, o Jean Mota aparece, tanto que é o artilheiro, o Délis Gonzalez está fazendo um ótimo começo de temporada. Eu acho o Santos assim com uma condição muito boa para esse jogo de domingo, porque o Santos tem duas possibilidades de jogo. Essa bola aérea que, mesmo não tendo um atacante, ele usa, mas muito mais que isso, troca de passes. E vai testar esse meio de campo do Corinthians com dois volantes e também sistema defensivo se conseguiu se arrumar aí nessa semana de treinamento. E troca de passes é o que gostamos aqui nesse programa, vocês entenderam aí o trocadilho. Deu a deixa, né, Ela deu a deixa, falou de propósito, inclusive, desse lindo momento do futebol brasileiro, a troca de passes. Ana Maranhão. O Grafite, a gente falava sobre o Santos, sobre o próximo jogo do Santos, e o próximo é pelo Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, abrindo a rodada na próxima sexta-feira. É uma faca de dois gumes. É claro que é ruim sair da Sul-Americana antes do que se imaginava, mas